Olá pessoal, meu nome é Rebeca, eu sou da Northway e eu já estou aqui para falar com vocês a respeito de extensão de visto. Então vocês que já estão no Canadá e pretendem fazer a extensão da permanência de vocês, vocês não precisam voltar para o Brasil ou para o país de origem e eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês hoje, tá? Eu vou focar em extensão de visto de turista, porque aqueles que estão aqui dentro do status temporário, seja turista, turista, estudante ou trabalhador, eles podem fazer a extensão do visto sem precisar retornar para o país de origem. E como eu falei, eu vou voltar, então, vou focar nessa parte da extensão do visto de turista. Bom, quando devo pedir a extensão? Eu separei algumas questões aqui, que são as questões que nós mais recebemos, para vocês acompanharem melhor a explicação. Então, quando que devo pedir a extensão? O consulado, a imigração, ela solicita que vocês peçam a extensão com um prazo aproximado de 30 dias antes do vencimento da extensão de vocês. No entanto, se você aplicar com um dia até de antecedência do seu visto expirar, você se mantém no Canadá com o status legal e você pode esperar aqui dentro. E o que acontece, então, no caso, se você aplicar com o prazo e o seu visto vencer, o seu visto original vencer antes de você receber a nova resposta da autorização. O que acontece nesse caso? Você fica com o Employer Status, desde que seu status não vença, você fica no Canadá com o Employer Status, ou seja, você mantém aqui, você fica com um status implicado. Significa que você está legalmente aqui até você receber a nova resposta, tá? Contanto que vocês não deixem o país, porque se vocês deixarem o país, vocês perdem esse status implicado. Onde que a extensão é feita? Bom, a extensão ela é feita dentro do Visa Office, dentro do Canadá, e a extensão pode ser feita através de papel ou através de aplicação online. Uma outra questão que surge bastante, que as pessoas perguntam, se elas podem ir até a fronteira para poder fazer essa extensão. Então, elas estão aqui e elas querem só entrar no Canadá de novo para poder receber essa extensão, né? É sempre a critério do agente de imigração a hora que vocês estiverem cruzando a fronteira. Então, o que acontece? O visto que vocês têm no passaporte, que seja aquele adesivo que vocês têm, ou aqueles que estão entrando no Canadá, aqueles que entraram no Canadá através do ETA, daquele ETA, que é o documento eletrônico de autorização para vocês entrarem no país, vocês têm essa autorização para vocês entrarem até a fronteira. Entrar realmente no Canadá, então assim, até o aeroporto está garantido. Entrar no Canadá é a critério do agente de imigração. Então, assim, geralmente eles emitem, né, uma permanência para você, quando você entra como turista, uma permanência de 6 meses para você ficar no Canadá. E fica a critério deles se ele vai te emitir a permanência de você ficar menos tempo ou não, mas na maioria dos casos as pessoas não têm problema e elas acabam recebendo essa autorização para ficar aqui durante 6 meses. Então, se você está aqui e você está pensando em estender, então ao invés de entrar com toda essa parte burocrática de entrada com a papelada, tudo, e você deseja ir até a fronteira para fazer essa extensão, cuidado com relação a isso, porque depende muito do agente de imigração dele analisar o seu caso, dele falar o que você ficou fazendo no Canadá durante todo esse período que você estava e por que você está voltando, por que você vai querer voltar para o Canadá, qual que é a sua intenção. Então depende muito de das comprovações ou da forma que eles forem abordar você. Em muitos casos, tecnicamente, você é permitido a fazer isso. A única coisa que é realmente mais difícil para um agente de imigração oferecer, né, esse novo stamp, esse novo adesivo, esse novo carimbo no passaporte, é quando, por exemplo, você está atravessando a fronteira via terrestre. Então, na maioria dos casos, eles não acabam dando esse prazo a mais para que você possa ficar no Canadá por mais 6 meses. Então, mas de novo, depende sempre do oficial de imigração. Até mesmo por via aérea, que é um pouco mais fácil, por exemplo, a gente já ouvimos casos de pessoas que estavam aqui, e aí foram passar um final de semana nos Estados Unidos por via aérea, e na hora de voltar, o oficial de imigração questionou por que você está voltando, o que você ficou fazendo no Canadá. Então, isso pode gerar um pouquinho mais de problema para o seu retorno para cá. A grande vantagem de você aplicar estando dentro do Canadá é que você fica com Employer Status. Então, mesmo que a resposta não venha ainda,
Você sabe que durante aquele período que pode demorar, sei lá, 3, 4 meses, 2 meses, dependendo aí da demanda do consulado, você sabe que você pode ficar legalmente dentro do Canadá sem se preocupar deles, de alguma maneira você tiver que sair do país, enfim. Outra pergunta, por quanto tempo o visto ele é renovado? De novo, depende da forma da aplicação, então depende de todas, que você está fazendo as comprovações de todos os requerimentos que eles pedem, mas na maioria dos casos, quando é uma primeira aplicação, eles acabam emitindo por um prazo de mais 6 meses. De novo, depende realmente dos documentos que vocês estão apresentando, mas geralmente a primeira aplicação ela é um pouco mais tranquila, a primeira extensão, então eles acabam colocando esse prazo a mais de 6 meses. Uma outra coisa importante, uma outra informação importante, que algumas pessoas que entraram no Canadá com aquele visto que aparece no passaporte de SX1, que significa Short Term Studies, ou seja, tem o mesmo peso de um visto de turista. Então, se você veio para o Canadá dentro desse status, né, de SX1, que é o Short Term Studies, você tem a permissão de estudar por até 6 meses. Se você quiser estender a sua permanência os seus estudos, né, por mais 1, 2 meses, mesmo que seja um período curto, você vai precisar fazer a aplicação do visto de estudante. Então, não tem como você fazer a extensão do visto de turista se a sua intenção é estudar com um período maior de 6 meses, tá? Uma outra dúvida que surge bastante é com relação à negativa do visto. Corre o risco do visto ser negado dessa extensão? Toda aplicação ela é sujeita à aprovação. Toda aplicação ela depende muito da aplicação dos documentos que vocês estão apresentando e vai muito realmente do agente de imigração que está analisando o caso. Para a aplicação do visto canadense não tem entrevista, então assim, por isso que quanto mais completo você enviar os documentos, melhor para você garantir que nada vai gerar dúvida na cabeça do agente de imigração. Então, corre o risco de ser negado, mas como eu falei anteriormente, a primeira extensão geralmente é um pouco mais tranquila, é um pouco mais fácil, então, contanto que você faça as comprovações corretas, o porquê que você está pedindo essa extensão, você não deve ter problema nenhum para conseguir fazer essa extensão. Deixa eu ver aqui mais. Uma outra coisa que vocês precisam, com relação à questão da aplicação realmente do visto de estudante, que se vocês estão aqui realmente como turista e aí vocês estão planejando fazer essa extensão, muito importante, tem muita gente que acaba tendo o processo da extensão do visto de estudante negado porque não se atenta que você não pode ficar no Canadá sem ter um status válido. Então, se você está aqui, por exemplo, como turista e você está querendo fazer a aplicação para um visto de estudante e o seu visto de turista está quase para expirar, até demorar a resposta, geralmente tem demorado aí um certo tempo para você receber a resposta de estudante, você não pode ficar no país sem status, porque não existe status implicado para troca de visto. Então, se você está como turista e você está aplicando para estudante, você precisa garantir que o seu status legal no país, ele continua válido. Então, enquanto você não tiver a resposta do seu visto de estudante, você precisa fazer a extensão do seu visto de turista. Então, enquanto estiver rolando o processo todo com relação à resposta do seu visto de estudante, você tem que só verificar se para quando vai vencer o seu visto de turista para garantir que você mantém status legal aqui no país. Até assim, você vai fugir daquela perguntinha, de uma das perguntinhas que tem no formulário, que fala exatamente isso, se você já ficou um período a mais do permitido no país que você está aplicando ou em qualquer outro país. Aí, no caso, se você mantiver o seu status legal, aí sim você foge dessa questão aí e não te prejudica aí no futuro, tá bom? Eu vou querer falar com um pouco mais de detalhes com relação a essa troca de status, que é de visitante para estudante, e até mesmo a extensão do visto de trabalho, mas como é bastante informação, eu vou separar em alguns vídeos para poder facilitar um pouquinho. Espero que vocês tenham entendido com relação à extensão do visto de turista, e aí eu vou deixar o e-mail da agência, se vocês precisarem de informações detalhadas dentro do perfil de vocês, vocês podem entrar em contato conosco. O e-mail é info@northway.com, tá bom? Obrigada pela participação e nos vemos em breve. Até mais. Tchau, tchau.